A gente vai chamar o nosso correspondente, o Luca Bassani, que está em Londres, para trazer mais informações para a gente nesse momento. Luca? Todo esse cortejo especial na Catedral de St. Giles, como você falou, a tradução é Santo Egídio, ela que é uma das principais igrejas da Igreja da Escócia, lembrando que é um ramo também da Igreja Anglicana, que foi uma separação que aconteceu entre a Igreja Católica e os britânicos em aproximadamente 1534 por conta de Henrique VIII, que teve várias esposas e queria se casar exatamente no religioso com elas após o seu divórcio, e de certa forma não poderia fazê-lo com as leis papais daquela época. Então separou, fez uma cisão com o Papa e fundou mais ou menos o seu próprio ramo do protestantismo, assim chamado, o presbiterianismo, como você bem colocou. A gente vê que é uma cerimônia também restrita a poucas pessoas, pelo menos neste momento, mas mais tarde, no dia de hoje, depois que o corpo for colocado no átrio central, as pessoas da Escócia, aquelas que estiverem nessa localidade também, poderão prestar sua homenagem de maneira mais próxima, passando muito próximos ao caixão, na mesma forma que acontecerá aqui em Londres, em Westminster Hall, a partir da quinta-feira, calculam pelo menos aqueles mais inteirados na questão do calendário britânico, porque muito mudou por conta do fato dela ter morrido exatamente na Escócia. Essa cerimônia que a gente está vendo agora não aconteceria caso ela tivesse morrido aqui no Palácio de Buckingham ou no Palácio de Windsor ou qualquer outro palácio dentro da Inglaterra. Simplesmente seria a Operação Ponte de Londres seguida à risca, mas por conta dela ter morrido no Castelo de Balmoral, teve o adendo da Operação Unicórnio, que fez exatamente a passagem do corpo da rainha pelo carro fúnebre ontem pelo interior do país, saindo de Balmoral, passando por Perth, por Aberdeen, por Dundee, até chegar em Edimburgo, onde se encontra agora, e participar desse cortejo especial com a presença do rei Charles III e também de várias outras pessoas notáveis dentro da sociedade escocesa. Mais tarde, hoje também, para recapitular para aqueles que esqueceram ou não estavam ligados na Jovem Pan News, que o rei Charles III se encontrará após essas cerimônias com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, e com membros do parlamento escocês, para também fazer a sua primeira aparição a esse povo, que é um dos 4 constituintes do Reino Unido, lembrando a todos, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, sendo a Escócia o segundo maior em população, com quase 6 milhões de habitantes. Muito bem. Lembrando também, né, essa catedral foi sede de um bispo, Luca, por pelo menos 2 períodos aí do século XVII, de 1636 até 1638 e de 1661 a 1689, quando os bispos apoiados aí pela coroa escocesa ganharam poder. E durante a maior parte da história pós-reforma, a Igreja da Escócia não tem tido muitos bispos dioceses e catedrais, mas mesmo assim o termo catedral ainda é utilizado, né? Exato, os bispos geralmente da Igreja Anglicana, o que seria equivalente ao Papa que nós temos na Igreja Católica, ele é geralmente de nacionalidade inglesa, até pela proximidade com a família real. Lembrando que o monarca britânico ainda é o chefe da Igreja Anglicana para todos os efeitos, ele funciona como líder máximo também da instituição religiosa, mas muitas vezes, por não ter uma formação teológica tão avançada, tão detalhada quanto os bispos, quanto aqueles que ficam exatamente seguindo uma vida mais monástica, mais eclesiástica, eles acabam sempre sendo muito importantes na liderança religiosa, também concomitante com a figura do rei ou da rainha do Reino Unido. Nós vemos então uma cerimônia bastante solene, bastante respeitosa, com uns tons tanto na música quanto na vestimenta das pessoas bastante sóbrios, né, para relembrar toda a trajetória da Rainha Elizabeth, de certa forma também mostrar sua condolência perante ao luto, mas não podemos também nos esquecer
que este momento não foi visto por grande parte dos britânicos e por grande parte do mundo, considerando que o último enterro que nós tivemos, o último funeral de Estado foi com Winston Churchill em 1965. Desde então, nenhuma pessoa mais importante do que Churchill perante a sociedade britânica morreu e, portanto, não houve um funeral desta magnitude. E também é importante lembrar que o pai da Rainha Elizabeth, o rei Jorge VI, ele morreu em Sandringham, na Inglaterra. Portanto, essas cerimônias específicas que estão acontecendo na Escócia nesses últimos 2, 3 dias é algo exclusivo para grande parte da população, eu diria até para a totalidade da população, lembrando que antes mesmo da Rainha Elizabeth assumir, a televisão não era popularizada, o rádio estava começando, então pouquíssimas pessoas podiam acompanhar da maneira como a gente está acompanhando essas cerimônias que eram restritas à nobreza, aos clérigos ou aquelas pessoas muito próximas à coroa britânica e assistiam isso com exclusividade, com privacidade. Agora, na era digital, na era da internet, da televisão e das telecomunicações, podemos ter o privilégio de acompanhar essas cerimônias sagradas e tão meticulosas que até outrora estavam restritas apenas àqueles, como eu disse, nobreza e os clérigos. A coisa está muito mais para o povo agora, para eles presenciarem esse momento também, algo que não se via realmente antes, né, Luca? E muita gente querendo prestar homenagem, né? A rainha é muito querida por todo mundo, apesar de algumas críticas, mas muita gente gosta da rainha, tem um carinho e ela foi muito marcante para vários momentos da vida das pessoas, né? Afinal, são 70 anos, então muita gente desde a sua infância tem lembranças da rainha, lembranças boas, né? E agora a gente vê esse momento que já se sabia que uma hora chegaria, né? A rainha viveu bastante, 96 anos. E como a gente acompanhou na semana passada, ela recebeu a nova primeira-ministra já no final da sua vida, ainda mostrando uma disposição, né, em continuar com esse trabalho. Mas aí, infelizmente, logo depois ela veio a falecer, né? Bom, falando aí da catedral mais um pouquinho também, Luca, essa catedral de St. Giles, Santo Egídio, é a sede episcopal aí da cidade de Edimburgo, né? Ela continua funcionando durante os seus dias normais, presta 5 serviços que são realizados todos os domingos. Também tem serviços diários, serviços especiais prestados para o Estado e para as ocasiões cívicas. Desde 73 que a St. Giles... o atual ministro, né, desde 73, St. Giles, é o reverendo Dr. Gilsborough Macmillan. Após o cortejo, né, que seguiu durante 2 quilômetros, a gente está acompanhando as homenagens sendo prestadas dentro da Catedral de St. Giles, Santo Egídio, padroeiro da Escócia. Nesse momento,
Luca, você já acompanhou muitos momentos importantes e marcantes. Você é bem jovem, mas já tem muito trabalho aí, né, no seu currículo. Você já viu algum momento assim? O que você pode comparar esse momento aí com o que você já percebeu, já viveu por aí? Olha, Cláudia, considerando até mesmo o que os britânicos falam, você acabou de dizer sobre a Rainha Elizabeth sendo uma testemunha viva de tantos momentos importantes da história, a palavra que se escuta falar muito aqui na imprensa ou até mesmo com os civis é a palavra de constância. A Rainha Elizabeth representou sempre uma questão da constância, de consistência, de estar sempre presente na vida de todos aqueles cidadãos do país, em qualquer momento, sendo uma figura muito importante. E dizem que não há algo comparável com esse enterro, ou aquilo que a gente vai ver nos próximos dias desde a Segunda Guerra Mundial. É o fato mais importante que acontece desde a Segunda Guerra Mundial para os britânicos, todo o mundo com os olhos virados para cá, além, é claro, dessas cerimônias que para nós, muitas delas são a primeira vez que temos contato. A gente sabe que a Igreja Anglicana, nos seus rituais, pouco difere de algumas coisas da Igreja Católica. Nós sabemos que há uma diferença, sim, não seguem o Papa, houve toda essa cisão entre a Igreja Romana, né, Apostólica Romana, e a Igreja Anglicana lá no século XVI, mas muitas tradições foram mantidas e a gente vê que há muitos cânticos, muitos louvores utilizados tanto nas missas que eles fazem todos os domingos ou em outros dias da semana, como também em ocasiões especiais, como cerimônias de coroação, casamentos e também funerais ou algum tipo de vigília, que eles assim dão o nome, para quando morre uma personalidade. Portanto, é isso que a gente tem acompanhado, essas músicas, esses cânticos entoados, tem muito a ver exatamente com essas tradições de séculos da Igreja Anglicana, que é, de certa forma, também uma das características marcantes desse país e se diferencia dos demais. Se considerarmos que no sul da Europa uma predominância de católicos, no leste uma predominância de ortodoxos e no norte uma predominância de cristãos evangélicos, luteranos, né? Os anglicanos são muito peculiares e a gente vai tendo contato pela primeira vez. Realmente algo histórico. Inclusive, eu aqui estou no parque de St. James's Park, né, que é próximo do Palácio de Buckingham, na parte de trás. Estou me dirigindo ao Green Park, que é o parque onde estão concentradas as maiores homenagens à rainha. São milhares e milhares de pessoas deixando suas flores, suas cartas todos os dias, além, é claro, de todas aquelas que querem passar próximas ao caixão, tanto na Escócia, como será possibilitado hoje, após esta missa, após esse cortejo que está acontecendo, como também acontecerá aqui em Londres a partir da quarta ou quinta-feira, segundo o que dizem os mais especialistas na questão do cronograma real. Lembrando também que houve uma pequena modificação. Tudo que a gente está vendo, pelo menos até agora, não aconteceria caso a rainha tivesse morrido na Inglaterra, ou no Palácio de Windsor, ou no Palácio de Buckingham, ou em qualquer outro aqui deste país, que é um dos maiores constituintes do Reino Unido.